Bom, vamos lá. Hoje a gente vai ler uma passagem que é uma passagem muito bonita, muito rica da Bíblia. Eu não sei se vocês viram a mensagem que eu mandei no grupo lá da Viva, pedindo para o pessoal ler a passagem. Mas é uma história que a Bíblia relata, chamada Mulher Cirofenícia. Quem aqui já ouviu essa história? Alguém? Brasil, sim. Vocês, Kari, né? Você já ouviu, Nath? É uma história muito interessante. Eu vou fazer o seguinte, se alguém puder abrir a Bíblia em Mateus 15, 21 a 28, vai ser o segundo momento de leitura. Eu vou ler primeiro a versão de Marcos e depois vou pedir para alguém ler a versão de Mateus desse texto, porque é um texto muito interessante, assim, muito rico, né? Eu vou ler a versão de Marcos, que diz assim: Então Jesus deixou a Galileia e se dirigiu para o norte, para a região de Tiro. Eu estou lendo na versão de Marcos, Marcos 7, 24 a 30, tá bom? Que aí vocês podem acompanhar aqui. Aí depois a gente vai ler Mateus 15, 21 a 28. Vou começar de novo. Então Jesus deixou a Galileia e se dirigiu para o norte, para a região de Tiro. Não queria que ninguém soubesse onde ele estava hospedado, mas não foi possível manter segredo. De imediato, uma mulher que tinha ouvido falar dele veio e caiu aos seus pés. A filha dele estava possuída por um espírito impuro, a filha dela, perdão. E ela implorou que ele expulsasse o demônio que estava na menina. Sendo ela grega, nascida na região da Fenícia, na Síria, Jesus lhe disse: primeiro deve alimentar seus filhos. Não é certo tirar a comida das crianças e jogá-la aos cachorros. Senhor, é verdade, disse a mulher. No entanto, até os cachorros, debaixo da mesa, comem as migalhas dos pratos dos filhos. Boa resposta, disse Jesus. Vá para casa, pois o demônio já deixou sua filha. E quando ela chegou à sua casa, sua filha estava deitada na cama e o demônio a havia deixado. Aí eu vou pedir para uma outra pessoa ler essa mesma história que está no Evangelho de Mateus 15, 21 a 28. Quem quer? Quem pode ler? Pode ler, Monique, tá? 21 Ao 28. é diferente da sua. Não tem problema. Partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando a ele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela, entrou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar no pão dos filhos e deitar aos cachorrinhos. Ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse: Ó mulher, grande é tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Pois é. O que vocês acham dessa história? É interessante, né? Porque eu vou explicar ela para a gente entender essa história, entender o que está acontecendo aqui. Antes de eu ir para a história, eu queria fazer uma afirmação aqui. Que eu acredito que a linguagem que Deus ouve, a maneira como a gente se relaciona com Ele, a nossa oração, não é religiosa. Por mais que a gente tenha aprendido culturalmente que a maneira como Deus se relaciona com a gente é pelos ritos da religião, eu acredito, e cada vez mais acredito nisso, que a linguagem que Deus ouve, a linguagem que Deus entende, é a linguagem do amor, né? Porque Deus é amor. E acredito que só vai às últimas consequências por uma outra pessoa, alguém que é realmente capaz de amar. Então eu diria, tem um teólogo italiano que ele diz o seguinte, que Deus não é um todo-poderoso que ama. Ele diz, Deus é um amor que tudo pode em seu amor. E isso é uma diferença interessante, porque quando eu falo que Deus é todo-poderoso e Ele ama, eu estou dizendo que amar é uma das qualidades de Deus, um dos atributos de Deus. Mas quando eu digo que Deus é amor
e tudo que ele faz é por causa do seu amor, eu estou dizendo que o amor não é um atributo de Deus. O amor é necessariamente o modus operandi de Deus existir. Deus é amor, não é uma qualidade, não é um atributo. Por isso que eu acho que quando na teologia fala sobre os atributos de Deus, Deus é invisível, Deus é eterno, Deus ele é todo-poderoso. E quando fala que o amor é um atributo de Deus, eu digo, não é. O amor é o jeito de Deus ser e existir. É diferente. Então, como diz o Carlos Drummond de Andrade, ele diz assim, só quem ama ouviu o apelo da eternidade, né? Então, eu penso que o amor é a maneira de Deus existir e se relacionar com as pessoas. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que move a ação de Deus? A sua capacidade de amar. Bom, a gente está lendo um texto aqui que fala de uma mulher cirofenícia. Vocês imaginam de onde que vem essa mulher? Onde é a Cirofenícia? É muito interessante porque essa mulher, ela morava no território de Israel, como a gente conhece hoje, na região norte. A região norte de Israel era onde ficavam os gentios. O que eram gentios? Aquelas pessoas que não faziam parte do povo judeu, como é até hoje. Então, um gentio era alguém que, por mais que morasse no território de Israel, ele era tratado como alguém inferior, porque ele não fazia parte da aliança. Ele não foi circuncidado, ele não participava dos ritos religiosos de Israel, ele não oferecia os sacrifícios. Então, nós estamos falando de uma mulher que não fazia parte, digamos assim, da religião oficial dos judeus. Ela não fazia parte da fé, ela não comungava da fé daquelas pessoas. Então, ela não cria no Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ela não lia a lei de Moisés, ela não participava das sinagogas aos sábados, ela não guardava o sábado, ela não oferecia sacrifício, era uma mulher completamente alheia a qualquer coisa de Deus nesse sentido, né? Então, ela era uma pagã e adorava aos outros deuses. E nesse texto aqui, nós temos conflitos. É um texto de conflito. Se você leu bem o texto, se você entendeu a dinâmica do texto, tem uma mulher que chega para Jesus e pede, Senhor, mestre, expulsa o demônio da minha filha está lá endemoniada, com as angústias todas do que isso significa, e ela pede para Jesus, e Jesus fala que não. No Evangelho de Mateus diz que os discípulos começaram a colocar a mulher para fora, fala assim, sai daqui, sai de perto dele. Então nós estamos falando de um momento muito dramático, Jesus fica resistente a expulsar o demônio da filha daquela mulher, né? E aqui tem um conflito teológico muito grave, muito grande, porque historicamente, e é importante entender isso, para a Bíblia Sagrada, o território, a localização geográfica onde a pessoa mora é importante. É importante, inclusive, teologicamente, porque para um judeu viver em Jerusalém, viver em Israel, é viver, como a gente chama até hoje, na Terra Santa. Hoje, a nossa religiosidade não está associada a um local físico, a uma terra, a um país, a uma nação. Mas no tempo de Jesus, a fé ela está associada ao lugar que se mora. Eu não conheço muitas religiões, né, mas eu imagino que isso talvez aconteça nos nossos dias com os muçulmanos, que pelo menos uma vez na vida eles têm que ir a Meca, né, para adorar então lá naquela, eu não sei qual é o nome daquele negócio, aquela caixa preta grande, sabe? Eles têm que adorar ali. Por quê? Para eles, Meca é um local sagrado. Eu não sei se para o pessoal da Índia adorar aqueles deuses dele, tem que ir lá. Mas no tempo de Jesus, o território de Israel é um território teológico, é um território espiritual, é um território sagrado, né? Então Jesus está fazendo uma coisa que já é meio estranha. Ele sai do território de Israel e vai para uma região norte. E a Bíblia diz que não era para contar para ninguém o que estava acontecendo. Mas essa mulher, de alguma maneira, ouve o que está acontecendo. E aí vai haver alguns conflitos. O primeiro conflito é teológico. Por quê? Porque os cananeus, essa mulher da Cirofenícia,
ou Cananeia. Essa região aqui, da Cananeia, era uma região que, historicamente, tinha conflitos com o povo de Israel, porque eles estavam morando muito pertinho um do outro. Os judeus tinham que conviver com eles de alguma maneira, porque você tinha a Galileia dos gentios e a Galileia dos judeus. Era tudo muito perto. Na Galileia dos gentios se adorava a outros deuses. Na Galileia dos judeus se adorava ao Deus de Israel. Tudo muito próximo ali. Então, essa região era uma região de idolatria. Para você ter uma ideia, nessa localidade tinha um deus chamado Baal, que ele aceitava o sacrifício de crianças. Eles pegavam os filhos, colocavam... Baal era um deus com uma barriga aberta, e lá dentro tinha um monte de brasa viva. Eles pegavam a criança e botavam ela dentro daquela brasa viva e matavam aquelas crianças. Isso era um rito de sacrifício de crianças. Os judeus conviviam com isso. Além disso, por exemplo, você tem alguns ritos, algumas religiões, né, muito complicadas vivendo naquela região ali. Então, os judeus, eles conquistaram aquela região, Davi conquistou aquela região, mas sempre foi uma região de conflito. Quando Josué vai chegando na Terra Prometida, ele tem que lidar com os cananeus. Os cananeus sempre tiveram conflito com o povo de Israel, né? Então, entre essas divindades, você tem Astarote, que é um deus das moscas, um deus, uns deuses meio bizarros assim. E Jesus, ele vai para aquela região, de propósito, a região de Tiro e Sidom. E aí uma mulher cananeia, que era daquela região, adorava aqueles deuses, vem gritando: Jesus, Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e sofrendo muito. Você imagina que para essa mulher devia ser uma angústia muito grande ter que fazer isso. Ver a filha dela numa situação deplorável e ela ter que implorar, clamar a Jesus que livrasse ela daquela situação, né? E é interessante porque nós estamos falando de uma mulher que convive numa cultura em que se mata crianças, em que crianças são oferecidas no altar de Baal como sacrifício. E por outro lado, é uma mulher que está clamando a Jesus para salvar a sua filha, para salvar a sua criança, né? Então esse é o primeiro conflito, é um conflito teológico. Por isso que os discípulos estão querendo colocar essa mulher para fora. O segundo conflito, obviamente, é espiritual, porque a menina estava endemoniada. Essa é uma dimensão muito, muito dramática assim, do Evangelho de Marcos, porque em vários momentos Jesus tem conflito com demônios, com espíritos malignos, e ele vai dominando sobre esses espíritos, ele vai governando sobre esses espíritos. E aqui, por mais que não seja muito comum para a gente falar disso, Jesus mostra que existe uma realidade da qual a gente não vê, a gente não toca, a gente não lida com ela, digamos assim, o tempo todo, mas que ela existe. São pessoas que são possuídas por espíritos malignos. É o que a Bíblia diz. Pessoas que perdem a capacidade de pensar, perdem a capacidade de agir. Esses espíritos tomam essa pessoa de tal forma que ela fica num estado deplorável. Só alguém que já viu uma pessoa possuída por espíritos tem essa dimensão de como que é uma coisa bizarra, grotesca. E é muito desafiador para a nossa cabeça, porque a nossa religião, a nossa fé hoje é quase que uma filosofia de vida, quase que uma filosofia moral. Não há conflitos espirituais nesse sentido. Não há conflito com seres espirituais. Mas para a Bíblia Sagrada, Jesus está em conflito com seres espirituais o tempo todo. Demônios, espíritos malignos, ele coloca ordem no caos, ele expulsa demônio de pessoas, e isso aparece o tempo todo na Bíblia Sagrada. Esses conflitos. O mais interessante não é que esse conflito revele um medo de Jesus. Nada disso. Esse conflito revela, na verdade, que Jesus tem autoridade, tem poder sobre demônios. Eu me lembro, eu já vivi muitas experiências associadas a essas questões espirituais, né? E eu me lembro de uma vez que
tinha um vizinho que morava em frente à minha casa, eu morava numa vila, e eu lembro disso perfeitamente porque foi no domingo de Páscoa. Não sei porquê, ele era um cara grande, assim, pesado, forte. Não sei porquê, um espírito tomou ele, um espírito maligno, e ele espancou a mãe e a irmã dentro de casa. E aí o pessoal gritava assim, chamem a pessoa da religião dele lá, a autoridade. Chegou uma mulher magrinha com uma folha chamada Espada de São Jorge. Ela bateu 3 vezes nele e ele ficou calmo, parou. É muito impressionante o fato de que, às vezes, essas coisas se tornam imperceptíveis aos nossos olhos. E são. Mas elas existem, né? Então, o conflito de Jesus não é só um conflito, digamos assim, teológico, do campo de vista intelectual. Qual Deus está certo? Qual é a doutrina correta? Como é que se adora o Deus verdadeiro? É um conflito mais profundo, porque ele tem dimensões espirituais. A filha da mulher que está clamando, ela está endemoniada. E aí, em terceiro lugar, é um conflito relacional, porque o pessoal da Cananeia, né, os cananeus, eles eram um povo que tinham conflitos intelectuais, espirituais e teológicos e religiosos com os judeus. Eles tinham discordâncias, eles tinham embates. Não acho que a relação deles era conflituosa o tempo todo, né? Então, é como talvez hoje a gente pudesse pensar no território de Israel com a Palestina. Eles têm discordância das mais variadas formas, das mais variadas naturezas assim, de debate, de discussão, né? E aí, quando a gente olha para esse texto, Jesus fala uma coisa que parece muito estranha para a gente. A mulher vem clamando, gritando, e aí Jesus fala, primeiro deve-se alimentar os filhos. Não é certo tirar a comida das crianças e jogá-la aos cachorros. Aí a gente pode achar assim, pô, Jesus está tratando uma mulher que está clamando a ele como uma cachorra. Só que a palavra cachorro aqui é no sentido não pejorativo, mas é no sentido assim, um cachorrinho, um cachorro pequeno. E aí a mulher responde, Senhor, é verdade, disse a mulher. No entanto, até os cachorros debaixo da mesa comem a migalha dos pratos dos filhos. E nesse contexto, aí também há um conflito entre eles. Porque na cultura de Israel, os cachorros, os cães, não são bem vistos. Os cães na cultura de Israel são muito mal vistos. Na cultura cananeia, os cães são muito bem vistos. Então há um conflito. Jesus usa uma lógica judaica e a mulher usa uma lógica do seu mundo. Na lógica judaica, os cachorros não são legais. Na lógica dessa região, dos cananeus, é legal. Então vou dar um exemplo para você de como que os judeus tinham uma visão muito ruim dos cães. Olha só. Primeiro, a Bíblia diz que os cães comeram a carne do corpo de Jezabel. Jezabel, essa história está relatada em 2 Reis 9, 35 a 37. Jezabel foi uma mulher que se casou com um rei de Israel e ela, segundo a história, foi responsável também pela idolatria dentro de Israel, né? Ela trouxe alguns deuses para dentro do território de Israel. E aí, a maneira como a Bíblia descreve a morte dela para mostrar que foi trágica, ela mostra que os cães se alimentaram do seu corpo. No Antigo Testamento, por exemplo, no livro de Êxodo 22:31, diz assim, vocês serão meu povo, não comam a carne de nenhum animal despedaçado por feras no campo, joguem-na aos cães. Era um mandamento de Deus. Jogar a carne que foi despedaçada aos cães era a maneira mais horrenda de você morrer, né? Em Isaías 56:11 diz assim, são cães devoradores, insaciáveis, são pastores sem entendimento, todos seguem seu próprio caminho, cada um procura vantagem própria. O profeta criticando alguns líderes de Israel, dizendo que eles eram cães, para você ver como a figura do cão não era boa. No Novo Testamento, você tem Mateus capítulo 7, verso 6, quando Jesus diz assim, não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. E aí um outro texto mais dramático é Apocalipse 22:15, que diz assim, falando do reino de Deus, diz assim, fora ficam os cães,
os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidade sexual, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. A imagem do cão não é igual no nosso mundo, o pet bonitinho que a gente gosta e convive com a gente. Era uma imagem negativa, era uma imagem ruim no contexto judaico. E os judeus não tinham um animal de estimação, os não-judeus tinham. Então, a mulher estava comparando culturas e dizendo o seguinte: por mais que na sua cultura digamos assim, os cães, eles sejam desprezados, na minha cultura ele come até das migalhas que caem debaixo da mesa. Eles são, inclusive, favorecidos por aquilo que sobra, por aquilo que excede, por aquilo que quem está na mesa não vai usufruir daquilo. Aí eu fui pesquisar um pouco mais, eu vi que em Istambul existe uma pedra interessante que mostra uma mesa, como era comum, as pessoas sentadas em torno da mesa e os cães do lado comendo as comidas que caíam, como até hoje, né? Se eu deixar a comida perto do cachorro cair, ele vai lá e come, né? Então, esse conflito que era entre povos teológicos e espirituais levou a mulher até Jesus e ela foi atendida. E Jesus ficou tão admirado com a resposta dessa mulher que ele disse o seguinte: boa resposta, vá para casa, pois o demônio já deixou a sua filha. Jesus nem foi na casa da menina, nem foi lá expulsar o demônio. A palavra de Jesus disse: vá para casa, porque o demônio já saiu da sua filha. E quando ela chegou em casa, diz assim que a filha dela estava deitada numa cama e o demônio a havia deixado. É muito interessante tudo o que acontece nessa história. Agora, se você lê o Evangelho de Marcos de maneira superficial, pode parecer o seguinte, que é um conflito vazio, é um conflito vazio e sem muito sentido. Mas o que tem de pano de fundo nesse texto aqui? E aqui, gente, eu vou pedir bastante atenção de vocês para entender isso aqui. Dentro do território de Israel, e na expectativa dos judeus do tempo de Jesus, o Messias não era alguém que seria enviado para salvar o planeta Terra, o mundo inteiro. O Messias era alguém enviado para salvar o povo de Israel, para que a partir do povo de Israel o mundo inteiro fosse salvo. Não é um movimento de um único homem já salvando o mundo inteiro. É um movimento de um único homem liderando o povo de Israel para que do povo de Israel o mundo inteiro fosse abençoado. Por que eles pensavam isso? Porque quando Deus chama Abraão, aí eu estou fazendo um monte de história, né? Um monte de conta. Mas quando Deus chama Abraão, Deus fala uma coisa: Abraão, eu estou te chamando para que em ti sejam benditas, sejam abençoadas todas as famílias da terra. E você terá um filho que será esse descendente que vai abençoar o mundo todo. Então, desde sempre, Israel entendeu que o papel do Messias não era salvar o mundo todo de uma vez. Era primeiro salvar o seu povo, para que depois, então, pudesse resgatar e restaurar o mundo inteiro. Nenhum judeu tinha a ideia de um Messias que fosse te salvar e te levar para o céu. Não existia essa ideia. Nenhum judeu acredita em céu. Quem criou essa história de céu foram os cristãos. Os judeus acreditam que Deus nos criou nesse mundo e o que ele faria por meio do Messias é restaurar todas as coisas nesse mundo. Por isso que eu sempre digo que nós não fomos criados na terra para que depois da morte, então, um dia, a gente vai morar lá nas nuvens. Aí eu sempre brinco dizendo, isso é Dragon Ball Z. Para quem assistiu Dragon Ball Z, o pessoal vive na nuvem. Não sei se vocês assistiram, tinha até uma nuvem que o Goku subia em cima e voava nela, né? Isso é Dragon Ball Z. O que a gente aprende é que Deus nos criou nesse mundo e o propósito de Deus é restaurar todas as coisas nesse mundo. Nós não fomos criados para um outro mundo, nós fomos criados para esse mundo. Por isso que essa história de céu, por mais que a gente diga assim, nossa, eu quero ir para o céu, é muito esquisito para a nossa cabeça. A gente não imagina cantando um grande coral o dia inteiro cantando, meu Deus, que coisa chata, entendeu? Porque o céu, ele não é um tema dito por Jesus como alguma coisa que a gente vai depois da morte. O céu é sempre dito por Jesus da seguinte maneira: venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu.
Então, o propósito de Jesus sempre foi fazer com que a vontade de Deus, como ela é feita no céu, também aconteça na terra. De modo que no mundo que a gente vive, haja justiça, haja paz, haja equidade, e a gente viva num lugar organizado, equilibrado. Então, esse texto, na realidade, ele é uma antecipação do que Jesus faria só depois da sua ressurreição. Todo o ministério de Jesus foi voltado para o povo judeu. E essa é uma coisa que muita gente não compreende e fica pegando a Bíblia e dizendo assim, tá vendo, Jesus disse. Pois é, mas muita coisa que Jesus disse, ele disse para judeus, discutindo com judeus, discutindo a lei de Moisés com judeus. E a gente pensa hoje que a lei de Moisés deve ser aplicada aos gentios. Essa nunca foi a discussão de Jesus. Paulo deixa isso claro no livro de Gálatas, dizendo que a lei nunca foi dada para a salvação, nem para os gentios. A lei foi dada para o povo de Israel. Então, é importante a gente entender que só depois da ressurreição é que Jesus disse, todo o poder me foi dado nos céus e na terra, agora vão e façam discípulos de todas as nações. Aí sim, nós, gentios, que não fazemos parte do povo de Israel, podemos ser então abençoados por Deus. Por quê? Porque Jesus morreu e ressuscitou e ordenou seus discípulos que pregassem essa boa nova para todos nós. Então, quando nós, e a gente vai falar isso agora a partir da terça-feira na Casa Viva, que o propósito de Deus sempre foi fazer com que todas as pessoas fossem beneficiárias das bênçãos de Deus. Todas elas. E de uma vida abençoada. Então, essa mulher, Ciro-fenícia, ela diria que nos ensina 3 coisas sobre o amor, 3 realidades. É uma mulher que ama tanto a sua filha, que se coloca diante de Jesus para que Jesus abençoasse ela. Primeiro, ela nos ensina que amar é se implicar na própria história. E é interessante que essa mulher é perseverante, ela é insistente, ela é confiante em Jesus, e isso nos ensina muita coisa. A Bíblia diz que ela corre até Jesus, ela se ajoelha, ela se coloca num lugar de rendição e começa a insistir, os discípulos querem botá-la para fora e ela continua ali, insistindo. Isso nos ensina que, para a gente ver coisas significativas da nossa vida acontecendo, a gente vai ter que ter um coração muito amoroso, um coração capaz de enfrentar muitas coisas, porque não basta desejar ver coisas acontecendo. É necessário trabalhar, é necessário insistir, é necessário persistir uma série de coisas que às vezes é muito difícil para a gente. Se fosse no primeiro momento ali, ela poderia falar, cara, eu sou uma Ciro-fenícia. Eu estou tentando falar com um judeu, a gente já tem conflito a vida toda, eu não vou conseguir falar com esse cara. Mas a Bíblia diz que ela insiste, e é interessante que na Bíblia Sagrada, todo mundo que vivencia milagre insiste. O cego Bartimeu está à beira do caminho, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, gritando, 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 e de repente Jesus atende ele. A mulher do fluxo de sangue, ela tem que passar no meio da multidão, se espremer, tocar no manto de Jesus, e então é curada. É uma coisa que, se a gente lê a Bíblia de qualquer jeito, passa batido. Mas todo mundo que a Bíblia relata de uma história significativa de milagre, são pessoas que queriam muito aquele milagre, que insistiram muito para ver aquilo acontecer. O cara que está lá no tanque de Betesda, que ele fica lá esperando agitar a água e começa... Pois é, todo mundo precisa se implicar. E isso eu sempre digo, né, que não existe milagre sem autoimplicação. Porque se a gente deseja viver uma vida de coisas significativas de Deus para nós, sem se implicar, aquilo vai prejudicar a gente. É tipo assim, o diabético que quer um milagre para diabetes, mas não para de comer coisa que vira glicose, açúcar no sangue. Ele fica, Senhor, me cura, me cura, me cura. Deus vai curar, ele vai ficar doente no dia seguinte. Entende? Por isso que muitas das vezes as nossas orações, os nossos pedidos não são atendidos porque a gente ainda não se implicou de tal forma naquilo que aquilo seja realmente uma necessidade enorme nossa. Que a gente diz assim, ou é tudo ou é nada. A gente está assim no meio do caminho, sabe? A gente está tentando, mas não é uma coisa que a gente deseja muito. Por isso que
A nossa vida, ela tem que estar tomada de muito amor nosso, muito desejo significativo nosso, para a gente ver coisas significativas acontecendo. Porque senão a gente cai num ciclo de frustração, medo, cansaço, frustração, medo, cansaço. Perseverar é uma das coisas mais desafiadoras da vida. Perseverar. Uma coisa é você ver tudo pronto. Outra coisa é você perseverar, 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 até que alguma coisa aconteça. Eu estou falando isso porque eu sei disso na pele. Plantar a igreja é perseverar. Muito. Muito. Tem que bancar muito desejo para isso. Mas muito, 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 o tempo todo. Se você quiser construir coisas significativas, você tem que aprender perseverança. A gente imagina... Outro dia eu estava conversando com uma pessoa que ela dizia assim, mas Herbert, eu quero que Deus faça um milagre na minha vida, eu preciso de um milagre. E eu falei assim, cara, eu acho que se você quer ver milagres de verdade, você tem que ir às últimas. Você tem que perseverar nisso. O que você quer ver é um alívio do seu trabalho. O que você quer ver, no fundo, é uma... Ai, agora sim, resolveu a vida. Eu acho que eu não conheço ninguém, por mais dinheiro que tenha, que diga assim, agora é só descansar. Só herdeiro vive assim. Mas até nisso, eu imagino que talvez não seja uma vida tão cheia de significado e sentido. Mas todo mundo que chega em algum lugar precisa continuar perseverando para continuar caminhando. A vida é trabalho, e trabalho, e trabalho, o tempo todo, e isso nunca para. A gente tem um ideal na cabeça de que um dia a gente vai chegar nesse lugar, quase que um céu, e que descansa. É interessante, no livro de Isaías, fala que quando Deus restaurar os céus e a terra, sabe o que a gente vai fazer? Vai trocar espada por arado e por enxada. O que ele está dizendo? Que novo céu e nova terra a gente continua vivendo, trabalhando, produzindo. Só que não é mais no mundo de espinhos e abrolhos. Não é mais no mundo contaminado pelas incoerências do pecado. Não é mais no mundo desequilibrado. É no mundo bom de Deus. Tudo, como diz o Cornelius Platini, em estado de shalom, em estado organizado. Isso é a melhor coisa que a gente pode viver na vida. Porque eu acredito que uma pessoa saudável, ela ama o que faz. Ela não pensa assim, eu vou ficar em casa assistindo Netflix o dia inteiro, manhã, tarde e noite, e só deitado na minha cama. Se você for uma pessoa saudável, aquilo vai te dar uma angústia, um tédio. Você vai começar a falar, meu Deus, o que eu estou fazendo na minha vida? É claro que trabalhar exaustivamente também te maltrata. Mas, por outro lado, a gente gosta de ver coisas produzidas, acontecendo, coisas criativas, a gente vê o resultado do nosso trabalho, tudo isso é muito bom. E o que eu estou dizendo é que essa mulher nos ensina perseverança. Perseverança. Aquilo que nós temos que fazer, aquilo que Deus colocou em nossas mãos como dons e como talentos, precisamos perseverar naquilo. A segunda coisa que essa mulher nos ensina é que amar Jesus não é acreditar nele. Tem gente que acredita em Jesus, mas ainda não ama, porque amar a Jesus é se render. O texto diz que uma mulher que tinha ouvido falar dele, olha como que Marcos coloca, ela veio e caiu aos seus pés, e depois o outro verbo que aparece é que ela implorou. Ela insistiu com Jesus. Não é uma conversa de alguém que educadamente diz assim, tipo, Marzinho, você pode fazer isso para mim, por favor? É uma mulher que se coloca de joelho e fala assim, Marzinho, pelo amor de Deus, eu preciso da sua ajuda. Eu preciso do seu socorro. É uma outra coisa. Uma coisa é essa vida educada nossa. Outra coisa é um grito de desespero. É um grito de alguém que não tem mais saída. É um grito de alguém que ou Deus muda ou a filha dela vai continuar naquela situação. Imagina a cabeça de uma mulher chegar em casa diariamente e ter que lidar com uma filha atormentada por demônios. Gente, sinceramente, para uma mãe, isso aqui deve ser a coisa mais deplorável do mundo. Deve ser a coisa mais triste do mundo, deve ser a coisa mais angustiante do mundo. Então, alguém que realmente se colocou aos pés de Jesus, que se rendeu a Jesus, é alguém que o seu desejo é estar perto dele, o tempo todo.
É alguém que aprendeu a se ajoelhar diante de Cristo. Eu lembro que quando eu era mais novo, o Mazinho vai lembrar disso, tinha um momento no culto chamado confissão. Quem já foi em culto que tinha um momento da confissão? Vocês devem ter tido isso, né? No momento da confissão, era um momento em que toda a igreja se ajoelhava, cada um no seu cantinho, e colocava ali os seus pecados diante de Deus, né? Era um momento em que todo mundo, de uma maneira muito física, devia se ajoelhar diante de Deus, se colocar numa condição de prostração diante de Deus. Eu acredito muito que a gente precisa reaprender esses princípios de se ajoelhar, de se render diante de Jesus. Por exemplo, quando eu tenho a felicidade de dizer que eu nunca fui assaltado na vida. Nunca. Mas, quando geralmente uma pessoa é assaltada, o que ela faz? Levanta as mãos. Ela se rendeu. Ela não tem ataque, ela está rendida. Quando nós estamos diante de Jesus, a gente precisa também se render. Desarmar. Se abrir. Essa é uma coisa importante para a gente andar com Jesus. Geralmente a gente é cheio de armas, cheio de proteções, cheio de escudos. Mas se render é talvez dizer, eu preciso tentar aprender um novo jeito de vida. Eu preciso me ajoelhar diante de Jesus. Por isso que um dos símbolos mais bonitos daquele que se rendeu a Jesus é o batismo. O que é o batismo? É uma pessoa publicamente confessando diante de Deus e dos homens do mundo inteiro que a vida dela é de Jesus Cristo. O batismo é o sinal público por excelência da rendição. Eu sou agora submisso ao Senhor Jesus. Então, o batismo, a participação da ceia, a ceia, né, é um rito recorrente de que eu preciso continuamente dessa mesma graça que me salvou. O batismo é no momento que eu creio no meu coração, me rendo a Jesus e declaro publicamente. O que é a ceia? É a rememoração disso que aconteceu comigo por meio do batismo. Pois bem, e a última coisa que eu poderia dizer é que quando a gente se implica, quando a gente ama Jesus, a gente se rende a Ele, a gente começa a viver uma vida de libertações. Uma vida de liberdade. Eu penso, assim, muito francamente, que quando a gente fala assim, que alguém que vem para Cristo vai ser livre, eu só acredito nisso quando realmente a pessoa veio a Cristo. Porque quando ela veio a Cristo, ao invés dela viver uma vida amargurada, de ressentimento, ela perdoa. Quer uma coisa mais libertadora do que o perdão? Não existe. A liberdade que o Evangelho nos propõe não é um assentimento intelectual, como diziam os teólogos do passado. Não é você entender racionalmente a fé. Isso é parte. A gente só experimenta o que o Evangelho propõe, a libertação que Jesus propõe, quando eu compreendo e pratico. É o que Jesus disse. Aquele que ouve as minhas palavras, no final do Sermão da Montanha, Mateus capítulo 8, final do 7 e início do 8, aquele que ouve as minhas palavras e a pratica, esse é o ser humano que edificou a sua casa sobre a rocha. O que ele falou antes? Ele falou antes sobre o seguinte: se alguém te bater numa face, ofereça outra. Se alguém pecou contra você, sabe quantas vezes você tem que perdoar no mesmo dia? 70 vezes 7. Cara, isso aqui é muito doido. Porque não existe desculpa para essa fé de alguém que não possa dizer, cara, eu não te perdoo, eu não te desculpo, eu não... Não, você tem que perdoar 70 vezes 7.
70 vezes 7 não é um cálculo de quanto é que dá, sei lá, 490 vezes você ter que perdoar. Se fosse só um cálculo matemático, seria quase impossível. Mas perdoar 70 vezes 7 é perdoar totalmente. Não deixar dúvida de que houve perdão ali. Então, é perdoar integralmente. O que eu estou dizendo é que o Evangelho sempre nos abençoa. A vida com Jesus nos abençoa. Essa mulher que Jesus não fala, agora vai na sinagoga, agora oferece sacrifício, agora faz... Não. O fato dela ter se rendido a Jesus... Gente, você imagina essa mulher. Ela nunca mais vai deixar de crer em Jesus. Ela viu uma coisa extraordinária. Ela estava com uma angústia enorme. E o que acontece? A filha dela foi liberta pela palavra de um homem. O que você acha que isso produz na vida de uma pessoa? Uma gratidão eterna. Ela vai chegar em casa, vai ver a filha dela e vai dizer, minha filha, sabe o que aconteceu? Eu tive um encontro com um homem chamado Jesus Cristo. Esse homem foi que te libertou. E isso produz um ciclo de vida extraordinário. Eu imagino que depois da morte e da ressurreição, ela deve ter continuado querendo saber sobre a vida desse homem. Essa mulher dedicou a vida a Jesus. Eu não tenho dúvida disso, porque a melhor coisa que pode acontecer na vida é alguém nos dar esse alívio de vida. Você estava morto. Imagina uma pessoa em estado de morte, de repente chega um médico muito bem preparado, qualificado, e salva você daquela situação. Você, por mais crente que seja, vai ser grato a vida toda por aquela pessoa. Porque ele te salvou de uma situação de morte. Isso é uma proporção pequena. O que Jesus faz é de proporções eternas na nossa vida, no nosso coração. Por isso que eu termino dizendo para você o seguinte: se você quer andar com Jesus hoje, se você quer ter encontros com Jesus, saiba de uma coisa, você vai ter que estar diante dele rendido, aprendendo com ele, andando com ele, dizendo, Senhor, me ensina aqui nesse ponto, me ajuda nesse ponto, me liberta nesse ponto, tem lugares, Senhor, na minha vida que eu preciso de luz, preciso de vida, porque só ele pode nos libertar, inclusive dos nossos demônios, inclusive dos nossos medos, das nossas angústias. Tem hora que você tem que clamar a ele. É muito importante a gente aprender a orar. Se ajoelhar, se render e dizer, Senhor, só você pode me libertar, só você pode me transformar nessa situação. Isso é tornar o Evangelho prático na sua vida e no seu coração. Amém.